Olá, bem-vindos ao nosso mergulho semanal. Olha, antes de a gente ligar os motores, só um recadinho rápido. Se você curte o que a gente faz por aqui, não esquece de curtir, comentar, avaliar o nosso programa na sua plataforma de áudio. Sério, ajuda muito a gente a levar essa conversa para mais gente. Bom, recado dado. Hoje vamos analisar o que parece ser um manual de como entrar na Fórmula 1 sem pedir nenhuma licença. Temos aqui na nossa frente uma apuração super detalhada do portal Grande Prêmio sobre a chegada da Cadillac, um gigante americano ao grid. E eles não estão batendo na porta, sabem? Eles estão arrombando. Cada passo que eles deram parece parte de um plano de batalha, assim, meticulosamente desenhado para chocar o sistema. Nosso objetivo hoje é desvendar esse plano, peça por peça. Exatamente. E o ponto de partida é que isso não é só mais uma equipe preenchendo um espaço vago no grid, né? A chegada de uma marca como a Cadillac, uma gigante de Detroit, como o artigo muito bem pontua, é um evento sísmico para a Fórmula 1. É a validação final da aposta da categoria no mercado americano. Uma aposta que começou, sei lá, com Drive to Survival e agora ganha um protagonista local com poder de fogo para brigar de verdade. Ok, vamos analisar esse plano de batalha, então. E, nossa, o primeiro tiro foi ensurdecedor. Um dos pontos mais espetaculares da apuração é como eles decidiram se apresentar para o mundo. A frase é ótima, do jeito mais americano possível. Isso significou revelar o carro no intervalo do Super Bowl. Não dá para ser mais barulhento e mais chamativo que isso. O que é fascinante aqui é a audácia. A audácia da escolha. Lançar um carro de F1 no Super Bowl é uma jogada de mestre em termos de marketing. É tipo uma declaração de intenções. A audiência na casa das centenas de milhões de pessoas. E o mais importante, a maioria esmagadora não é o fã tradicional da Fórmula 1. Eles não estavam falando com quem já assiste as corridas todo domingo. Eles estavam falando com o vizinho desse fã, certo? Com a pessoa que assiste NFL e talvez tenha ouvido falar de um tal de Lewis Hamilton. Exatamente. Eles estão mirando o grande público, a América profunda que a F1 sonha em conquistar de vez. É como dizer: olá, nós somos a equipe americana de uma marca que seu avô dirigia e agora estamos no palco global. Venham com a gente. É uma ponte instantânea, sabe? Entre a cultura automotiva americana e o glamour da F1. Isso sinaliza um investimento que não é para brincar de correr. É para construir uma marca global usando a F1 como plataforma. Certo, então o cartão de visitas foi um soco na mesa. Mas, bom, uma apresentação espetacular não ganha corrida. Quem eles colocaram no cockpit para pilotar essa máquina? E aqui, lendo a notícia, eu confesso que tive uma reação inicial de: sério? Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Dois veteranos, dois nomes super conhecidos. Não parece uma aposta no futuro, né? Me ajuda a entender a lógica por trás de uma escolha que, à primeira vista, parece tão conservadora? Essa é a beleza da estratégia deles. Parece conservador, mas na verdade é um atalho genial. O que uma equipe nova mais precisa? Dados, feedback confiável, consistência. Eles precisam de alguém que saiba diferenciar um problema no carro de um erro do piloto. E o que eles contrataram foi exatamente isso, mas em dose dupla e com especialidades diferentes. Como assim, especialidades diferentes? Veja o Pérez, ele acabou de sair da Red Bull, a máquina de vencer mais dominante da história recente. Ele sabe nos mínimos detalhes como uma equipe campeão opera, qual é o nível de exigência, como é o processo de desenvolvimento de um carro de ponta. Ele traz na cabeça o manual de como chegar ao topo. Já o Bottas viveu o outro lado da moeda nos últimos anos na Alfa Romeo Sauber. Ele passou esse tempo todo lutando no caos do meio do pelotão, entendendo as dores, as manhas, os truques para tirar o máximo de um carro que não é perfeito. Entendi. A Cadillac não contratou apenas 2 pilotos experientes. Ela comprou o conhecimento de uma equipe de ponta e o manual de sobrevivência do pelotão intermediário. É uma compra de atalho para o desenvolvimento que vale ouro. Isso é brilhante. Eles basicamente contrataram um consultor de performance e um especialista em otimização de crises, e os dois ainda por cima pilotam o carro. E para gerenciar esses dois, a matéria aponta o nome de Graeme Lowdon como chefe de equipe, um executivo experiente. Ou seja, o padrão se repete, nada de apostas, só gente que já sabe o caminho das pedras.
Precisamente, o Grammy Lowdown tem uma longa história, especialmente com equipes menores, como a Marúcia, onde cada dólar precisava ser gasto com uma eficiência cirúrgica. Juntar essa liderança experiente que sabe onde não se deve desperdiçar dinheiro, com 2 pilotos que trazem esse caminhão de conhecimento, é a receita clássica para minimizar os riscos de um projeto de estreia. Eles estão construindo uma fundação à prova de erros de principiante. Ok, então o software humano está montado. Pilotos que são atalhos de conhecimento e liderança comprovada. Mas e o hardware? Onde essa máquina toda vai ser construída e operada? É aqui que, para mim, a ambição do projeto fica ainda mais clara. A escala se torna assustadora, a apuração detalha o plano dos motores e é um plano de 2 fases. Primeiro, motores Ferrari. O que é a decisão mais inteligente e pragmática que poderiam tomar? Começar com o motor de cliente e logo um da Ferrari, que é historicamente competitivo, tira uma dor de cabeça gigantesca da equipe. Construir uma unidade de potência moderna na F1 é um dos desafios de engenharia mais complexos e caros do planeta. Ao usar o motor plug-and-play da Ferrari, a Cadillac pode focar 100% dos seus recursos iniciais no que ela realmente precisa dominar: chassi, aerodinâmica e, principalmente, aprender a operar como uma equipe de F1 nos finais de semana de corrida. Certo, essa é a fase 1. Mas a fase 2, que o artigo menciona, é a que realmente me impressionou. A expectativa de fabricar as próprias unidades de potência em breve. Isso muda completamente o jogo, não é? Muda tudo. Isso é o que separa os times que estão na F1 para participar daqueles que estão para dominar. Para se ter uma ideia, fazer um motor de F1 hoje é um clube exclusivíssimo. Apenas Mercedes, Ferrari, Renault e agora a Red Bull com a Ford estão nesse jogo. Gigantes como a Honda levaram anos e sofreram uma humilhação pública com a McLaren até acertar. A Cadillac anunciar que vai entrar nesse clube não é uma ambição, é quase uma declaração de guerra tecnológica. Eles estão pulando a parte de aprender a nadar e já querem competir nas Olimpíadas da Engenharia. Ser uma equipe de fábrica é o único caminho para sonhar com títulos. E para abrigar essa declaração de guerra, a estrutura física é igualmente ambiciosa. A matéria fala de um centro de tecnologia de ponta em Silverstone, na Inglaterra, e outras 3 bases nos Estados Unidos. Uma na Indiana, uma em Michigan e outra na Carolina do Norte. Isso não é uma receita para um pesadelo logístico, tentar gerir uma operação em 2 continentes com fuso horários diferentes. É um risco enorme. É como tentar regir uma orquestra com um maestro em outro continente. A comunicação precisa ser perfeita, a logística impecável. Qualquer ruído pode custar décimos de segundo na pista, o que é uma eternidade na F1. Mas o prêmio, se der certo... O prêmio é ter o melhor dos 2 mundos. Ter uma base em Silverstone é inegociável. Aquela região é o Vale do Silício da F1. É onde estão os melhores engenheiros, os melhores aerodinamicistas, todo o capital humano que construiu esse esporte. Se você quer os melhores, tem que pescar nesse lago. Ao mesmo tempo, as bases nos Estados Unidos conectam a equipe ao poderio industrial e tecnológico da General Motors, a gigante de Detroit. Elas trazem o DNA da marca, a expertise de décadas da indústria automotiva americana. É uma aposta de altíssimo risco e altíssima recompensa. Fundir o know-how britânico da F1 com a força bruta da engenharia americana. Ok, o plano é gigantesco. Mas e a execução? O artigo também cobre os primeiros passos do carro na pista. Ele menciona o shakedown, aquele primeiro teste em Silverstone, no dia 16 de janeiro, e a ocorrência de pequenos problemas. A primeira leitura disso pode ser preocupante. Na verdade, é o contrário. É um alívio. Pense no shakedown como a primeira vez que você liga um computador que acabou de montar com peças novas. Você não vai rodar um programa pesado ou um jogo de última geração. Você só quer ver se ele liga, se a tela acende, se o teclado responde. É para encontrar os maus contatos antes do trabalho de verdade começar. A expressão pequenos problemas no shakedown é música para os ouvidos dos engenheiros. Significa que eles encontraram as falhas no ambiente controlado da garagem e não durante um treino oficial, onde cada minuto de pista perdido é um desastre. Entendi. E depois disso eles foram para os testes em Barcelona, mas com uma pintura especial, meio que escondendo o jogo. É só marketing para criar suspense. Exatamente. É uma tática clássica.
Usar uma pintura de testes, muitas vezes camuflada, preta e branca, gera curiosidade, mantém a mídia falando, estica o período da novidade. O lançamento oficial da pintura, que a matéria diz ter sido feito junto do anúncio da parceria com a Tommy Hilfiger, outra marca americana gigante, vira outro evento de marketing por si só. Mas o que importa mesmo, a verdadeira prova de fogo, vem agora. A apuração aponta para os testes coletivos da pré-temporada no Bahrein. É lá que o carro vai para a pista junto de todos os outros. É a primeira vez que teremos um vislumbre real de onde essa aposta americana se encaixa no grid. Então vamos amarar tudo isso, juntando todas as peças que a apuração do Grande Prêmio nos deu. O que a gente tem é uma imagem muito clara. A Cadillac não está chegando na F1 de forma tímida. É uma operação de choque e pavor. Um lançamento no maior palco da América, uma dupla de pilotos que é um atalho de conhecimento, uma estrutura técnica global e um plano de longo prazo para se tornar uma potência completa, com motor próprio. A mensagem parece ser: nós não viemos para ser mais um, viemos para redefinir o jogo. Sem dúvida. E para a Fórmula 1 como esporte, a chegada da Cadillac nesses moldes é uma vitória estrondosa. Valida toda a estratégia de crescimento nos Estados Unidos. De repente, o fã americano não precisa mais escolher uma equipe europeia para torcer. Ele tem uma equipe genuinamente sua, de uma marca icônica que está investindo pesado para brigar com as Ferraris e Mercedes da vida. Isso eleva o patamar da competição, aumenta o interesse e, no fim das contas, torna o esporte mais forte e mais rico. É um movimento onde todos saem ganhando. Faz todo sentido. E, para fechar, quero deixar um pensamento para reflexão. Uma pequena nota de rodapé no meio dessa história toda, mas que o artigo também trouxe e me deixou pensando. Um dos principais pilotos do grid, Lando Norris, expressou uma preocupação sobre as novas regras e os carros de 2026, justamente o ano de estreia da Cadillac. Ele disse temer que a pilotagem se torne caótica e parecida com a de uma categoria inferior, como a Fórmula 2. Isso levanta uma questão interessante para o futuro. Investindo centenas de milhões, talvez bilhões, para criar o auge da tecnologia automotiva, será que o regulamento que os espera vai garantir um espetáculo à altura? Fica a pergunta no ar. A F1 corre o risco de, em 2026, ter os carros mais caros e complexos da história, sendo guiados num ambiente que os próprios pilotos descrevem como caótico. Ou seja, será que a busca incessante da Cadillac pela excelência vai encontrar um palco preparado para ela, ou a categoria pode estar entrando numa era definida mais pela imprevisibilidade do que pelo pináculo da performance que sempre a caracterizou? É algo para observarmos com muita atenção.